Sua mãe foi nossa empregada, então você também será. A patroa diz à filha da empregada no dia do enterro da mãe. Mas enquanto limpava o quarto, ela acha um caderno que a patroa ficar pálida. A casa era um verdadeiro palácio, um gigante de paredes brancas e janelas enormes, cravado no coração de um bairro onde o silêncio só era quebrado pelo canto de pássaros e o motor suave de carros de luxo. Para quem via de fora, era um símbolo de sucesso e riqueza. Mas para a pequena Isabel, que nasceu dentro dos muros daquela imensa propriedade, a história era outra. O palácio não era seu lar. Seu universo inteiro se resumia a um casebre, um anexo de tijolos e telhas gastas, escondido nos fundos do terreno como um segredo mal guardado. Foi ali, naquele espaço apertado, que sua mãe, Helena, a trouxe ao mundo. Helena era a alma da casa grande. Sua vida era uma rotina incansável de limpar, cozinhar e servir a família que a empregava. Ela saía do casebre antes mesmo de o sol pensar em nascer, e só retornava muito depois de a lua tomar o céu, trazendo no corpo e nas roupas o cheiro de produtos de limpeza, e um cansaço tão profundo que parecia ter se tornado parte dela. Isabel cresceu nesse compasso de ausência e exaustão. Durante o dia, o casebre era sua única companhia, sua fortaleza e, ao mesmo tempo, sua prisão. A ordem de sua mãe era clara, repetida com uma mistura de firmeza e tristeza. Isabel não podia sair, não podia pisar na grama verde, não podia se aproximar da piscina de água cristalina, não podia entrar na casa grande. Por quê? Ela perguntava com a inocência que ainda lhe restava. Helena se ajoelhava, o rosto marcado pela fadiga se suavizando para olhar a filha. Meu amor, é para o seu bem. O mundo lá fora não é para nós. Nosso lugar é aqui. É mais seguro. Ela respondia, sem nunca explicar do que ou de quem precisavam estar seguras. E então, Isabel passava seus dias na janela. Era sua tela de cinema particular, exibindo um filme do qual ela nunca poderia participar. Ela via as duas crianças da casa, um menino e uma menina um pouco mais velhos, correndo livremente pelo jardim. Ouvi-los rir era como ouvir uma música em um idioma estrangeiro. Ela sentia a alegria, mas não entendia a letra. A menina, em particular, parecia saber da sua pequena espectadora. Às vezes, ela parava de brincar, virava-se e olhava diretamente para a janela do casebre. Então, com um sorriso que não aquecia, ela abraçava com força uma de suas muitas bonecas, um gesto calculado para mostrar o que tinha, para quem não tinha nada. Isabel não tinha bonecas. Seus brinquedos eram as histórias que criava na própria cabeça e os desenhos que fazia com pedaços de carvão em velhas tábuas de madeira. A solidão era uma presença física. Isabel sentia o seu peso nos ombros enquanto assistia à vida dos outros acontecer a poucos metros de distância. A bola quicando, o mergulho na piscina, as cantorias de parabéns nos aniversários. Eram sons de um mundo que ela podia ver e ouvir, mas nunca tocar. Certa tarde, o medo se materializou. A porta do casebre se abriu com força. Era Helena, ofegante e pálida. Isabel, rápido! Para debaixo da cama e não faça um único barulho, ela ordenou com uma urgência que gelou o sangue da menina. Com o coração batendo na garganta, Isabel se escondeu. De seu esconderijo empoeirado, via apenas os pés da mãe, parados e tensos. Ouviu passos se aproximando lá fora e a voz fria da patroa, Dona Marta, cortou o ar. Helena, onde você se meteu? O jantar não vai se fazer sozinho. Me desculpe, Dona Marta. Eu só vim beber um copo d'água, já estava voltando, respondeu Helena com a voz submissa. Houve uma pausa tensa. E lembre-se da nossa regra, continuou a patroa, a voz afiada como vidro quebrado. Sua filha fica aqui, somente aqui. Não quero nem sonhar com ela sujando o meu jardim. Estamos entendidas? Sim, senhora. Entendido. Os passos se afastaram. Isabel esperou o clique da porta e o suspiro profundo e trêmulo de sua mãe. Só então Helena a chamou para sair. Quando Isabel se levantou, viu lágrimas escorrendo pelo rosto da mãe. Não eram lágrimas de tristeza, mas de medo e humilhação. Naquele momento, algo dentro de Isabel mudou.
Ela ainda era uma criança, mas a inocência começou a dar lugar a uma compreensão amarga. A grama, a piscina, os brinquedos não lhe eram negados por um motivo qualquer. Eram negados porque ela era a filha da empregada. Uma linha invisível e cruel a separava daquele mundo, e sua vida estava destinada a ser vivida do lado de cá dessa linha, olhando tudo através de uma janela. O palácio não era um lar de contos de fadas. Era um monstro, e ela e a mãe viviam em sua sombra, rezando todos os dias para não serem devoradas. Os anos foram passando como as estações no jardim que Isabel só podia observar. A grama ficava seca no inverno e voltava a um verde vibrante na primavera. As flores nasciam e morriam, e as crianças da casa grande cresciam. Isabel também crescia, e com ela sua percepção do mundo. O casebre continuava do mesmo tamanho, mas o universo dentro de sua cabeça se expandia de uma forma que ninguém na casa grande poderia imaginar. A responsável por essa expansão era Helena. À noite, quando o cansaço do dia parecia que ia finalmente derrubá-la, Helena sentava-se ao lado de Isabel na pequena mesa. Com um livro velho e gasto, ela acendia uma vela e, com o dedo trêmulo, guiava os olhos da filha pelas linhas. B com O faz bó. L com A faz lhá. Bola. Ela sussurrava, como se estivesse contando o maior dos segredos. Aquele foi o maior presente que Helena poderia dar a Isabel. Não frequentando a escola, Isabel agarrou-se às letras como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Logo, ela não precisava mais do dedo da mãe. Devorava os poucos livros que Helena conseguia, lendo e relendo cada palavra até que as histórias fizessem parte dela. Os livros eram seus únicos amigos, seus companheiros silenciosos. Neles, ela viajava para reinos distantes, conhecia heróis e vilões muito mais interessantes que os da vida real, e por algumas horas esquecia-se do cheiro de mofo do casebre e dos sons de uma vida que não era sua. Com o tempo, os personagens da Casa Grande ganharam nomes e contornos mais nítidos em sua mente. Eles eram Marta e Otávio, o casal dono de tudo. Isabel os via como deuses assustadores de uma mitologia particular. Marta era a deusa da ordem e da frieza. Sempre impecável em seus vestidos caros, ela se movia pela propriedade com uma aura gélida. Isabel raramente a via de perto, mas quando acontecia sentia um arrepio. Um olhar de Marta era o suficiente para fazê-la sentir-se pequena, suja, invisível. Otávio era o deus do trovão. Um homem grande, de voz potente, que parecia preencher todos os espaços. Ele não era ativamente cruel como a esposa, mas sua indiferença era uma muralha. Para ele, Isabel e Helena simplesmente não existiam como pessoas, eram apenas parte da mobília funcional da casa. O som de sua voz, dando uma ordem ou rindo de uma piada no telefone, era o suficiente para fazer Isabel se encolher no casebre, sentindo-se ainda mais insignificante. E havia os filhos deles, os príncipes daquele pequeno reino, Daniel e Laura. Laura, agora uma pré-adolescente, havia refinado sua crueldade. Ela já não era mais uma criança exibindo um brinquedo. Seus atos eram pequenas peças de teatro, encenadas, com o propósito claro de ferir. O palco era sempre o mesmo, o gramado em frente à janela de Isabel. Em seu aniversário, Laura fez questão de abrir todos os presentes ali. Desembrulhava caixas e mais caixas de bonecas, vestidos e jogos, sempre olhando de soslaio para a janela, com um pequeno sorriso de satisfação nos lábios. Certa vez, ela montou uma casa de bonecas completa, com móveis em miniatura, e uma pequena família de plástico. Durante uma semana inteira, todos os dias, Isabel via Laura se ajoelhar na grama e brincar. Ela movia as bonecas, criava diálogos que Isabel não podia ouvir, mas podia imaginar. Era a vida perfeita em miniatura, uma zombaria da vida imperfeita que Isabel vivia a poucos metros. Aquilo feria mais do que qualquer grito ou xingamento. Era uma tortura silenciosa, uma forma de dizer: olhe tudo o que eu tenho, olhe tudo o que você nunca terá. Daniel, por outro lado, era um enigma. Ele era o príncipe silencioso. Enquanto Laura se exibia, ele geralmente estava em um canto afastado do jardim,
com um livro nas mãos. Ele raramente ria das piadas do pai ou participava das provocações da irmã. Às vezes, seus olhos se cruzavam com os de Isabel, através do vidro da janela. No olhar dele, Isabel não encontrava o desprezo de Marta ou a malícia de Laura. Encontrava uma quietude, uma reserva que ela não sabia interpretar. Era como se ele também estivesse em sua própria prisão, uma prisão dourada, mas ainda assim, uma prisão. Esses breves encontros de olhares eram estranhos, não traziam ameaça, apenas uma constatação silenciosa de que ambos existiam no mesmo espaço, ainda que em universos completamente diferentes. A fome de Isabel por leitura crescia a cada dia. Os poucos livros que tinham já haviam sido lidos dezenas de vezes. Percebendo a angústia da filha, Helena tomou uma decisão arriscada, um ato de amor e rebelião. Ela trabalhava até tarde, e a família geralmente estava jantando ou assistindo à televisão na sala de estar. A biblioteca da Casa Grande, um cômodo que Otávio se orgulhava de ter, mas que raramente usava, ficava vazia. Com o coração na boca, Helena começou a pegar um livro de cada vez. Ela o escondia debaixo do avental e levava para o casebre. "Leia rápido, meu amor", dizia ela, entregando o tesouro para Isabel, antes que eles percebam. E assim, Isabel teve acesso a um mundo novo. Leu clássicos da literatura, livros de história, de ciências, de matemática. Cada página virada era uma porta que se abria, um tijolo a mais, na construção de seu conhecimento. Enquanto Laura a humilhava com suas bonecas do lado de fora, Isabel, do lado de dentro, viajava por Troia, desvendava os segredos do universo com Galileu e se emocionava com os poetas. Ela estava construindo uma fortaleza interna, uma riqueza que ninguém poderia exibir, nem zombar, nem tirar dela. Era seu segredo, compartilhado apenas com a mãe, sua cúmplice silenciosa. O casebre continuava sendo sua prisão física, mas graças aos livros, sua mente era a pessoa mais livre de toda aquela propriedade. O tempo tem uma forma cruel de passar quando nada parece mudar. Para Isabel, cada ano que se somava à sua vida era mais um anel na árvore de sua resignação. A menina na janela deu lugar a uma adolescente de feições sérias e olhos que guardavam mais do que sua idade sugeria. Seu corpo mudou, mas sua rotina não. A fronteira entre o casebre e o jardim continuava a ser uma muralha invisível, pelo menos até perto de seus 15 anos, quando uma nova regra foi estabelecida. A permissão para entrar na Casa Grande finalmente chegou, mas não da forma que ela um dia sonhou. Não foi um convite, foi uma convocação. Helena estava ficando mais lenta, o cansaço crônico cobrando seu preço. Marta, com sua percepção afiada para qualquer falha na eficiência de sua casa, notou. "Sua filha já é uma moça", disse Marta a Helena um dia, com a naturalidade de quem discute o clima. "Está na hora de ela ajudar você. A casa é muito grande para uma pessoa só." Não era uma sugestão, era uma ordem. E assim, Isabel cruzou o limiar da Casa Grande pela primeira vez, não como uma visitante, mas como uma sombra de sua mãe. O primeiro dia foi um choque para os sentidos. O ar lá dentro não tinha o cheiro de terra úmida do casebre, mas de cera de carnaúba e um vago perfume de flores. O chão não era de cimento frio, mas de um mármore liso e tapetes tão macios que seus pés descalços afundavam neles. Os cômodos eram vastos, os tetos altos, e o silêncio era tão pesado que parecia ter dono. Ela aprendeu rápido a se mover como um fantasma. Sua função era existir sem ser notada. Limpava o pó dos móveis que só via em revistas, esfregava janelas que davam para um mundo que ainda não lhe pertencia e ajudava a mãe na cozinha, sempre de cabeça baixa. Por esse trabalho, ela não recebia nada, nem um centavo. Era considerado parte do acordo. O pagamento era o teto precário do casebre e os restos de comida que lhes davam ao fim do dia. Era um trabalho invisível. Uma dívida que ela não fez, mas que era obrigada a pagar todos os dias. O que mais doía em Isabel era ver o declínio de sua mãe. Helena não era uma mulher velha, mas a vida a estava envelhecendo prematuramente. As linhas em seu rosto se aprofundavam, suas costas se curvavam com um peso que não era só físico, e uma tosse seca a acompanhava durante as noites frias.
O salário que ela recebia era irrisório. Mal dava para comprar os remédios de que precisava e a comida para complementar o que ganhavam na casa. A maior parte ia para os livros que ela comprava para Isabel em um sebo na cidade, sua única extravagância, seu ato de teimosia contra o destino. Quando Isabel completou 16 anos, o inevitável aconteceu. Numa manhã, Helena tentou se levantar da cama e uma onda de tontura quase a derrubou. Ela estava pálida, os lábios sem cor. "Mãe, a senhora não vai hoje", disse Isabel com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. "Eu preciso, filha. Se eu faltar, dona Marta", começou Helena, a voz fraca. "Eu vou no seu lugar", interrompeu Isabel. "Eu sei fazer tudo. A senhora fica aqui e descansa, por favor." O olhar que Helena deu a Isabel era uma mistura de orgulho, culpa e uma profunda tristeza. Ela estava vendo sua filha, sua menina que deveria estar estudando e sonhando, prestes a vestir seu avental de servidão. Mas seu corpo não lhe deu escolha. Ela assentiu e se deitou, vencida. Isabel vestiu o avental, que ficou um pouco largo em seu corpo jovem. Ao entrar na casa grande naquela manhã, o silêncio pareceu diferente, mais pesado. A responsabilidade agora era toda dela. Começou a rotina que já conhecia de cor: tirar o pó, limpar os banheiros, varrer o chão. Seus movimentos eram rápidos e eficientes, movidos por uma energia que sua mãe já não tinha, mas também por uma raiva silenciosa que crescia em seu peito. Laura, agora uma jovem de 18 anos, passou por ela no corredor, a caminho da porta da frente. Ela mal olhou para Isabel. "Diga para a sua mãe que o meu quarto precisa de uma limpeza mais caprichada. Ontem ainda tinha pó na minha penteadeira", disse ela sem parar de andar, a voz carregada de tédio e autoridade. "Sim, senhorita", respondeu Isabel, a voz saindo baixa. "Senhorita Laura", corrigiu a outra sem se virar. Isabel cerrou os punhos, sentindo o sangue subir ao rosto. Continuou seu trabalho, esfregando o chão com mais força do que o necessário, como se pudesse arrancar do mármore a mancha da sua própria humilhação. Cada cômodo limpo, cada tarefa cumprida, era um lembrete de que aquele era o futuro que lhe haviam desenhado. Um futuro herdado, como uma doença. Ao fim do dia, exausta, ela voltou para o casebre. Encontrou a mãe adormecida, respirando com dificuldade. Sobre a mesa havia um livro novo de capa dura, um livro de física avançada. Helena devia ter usado o pouco dinheiro que tinha para comprá-lo. Isabel pegou o livro, sentindo o peso do papel e o peso do sacrifício de sua mãe. Naquele momento, olhando para a mulher que havia lhe dado a vida e que agora se consumia para que ela pudesse ter um vislumbre de outro mundo através das páginas, Isabel fez uma promessa silenciosa. Ela não sabia como nem quando, mas um dia ela mudaria aquela história. O conhecimento que sua mãe lhe dava com tanto custo não seria em vão. Ela era a filha da empregada, sim, mas não seria apenas isso para sempre. A vida de Isabel seguia seu curso previsível, um ciclo de trabalho árduo e leituras secretas. Aos 17 anos, ela já conhecia cada canto da casa grande melhor do que os próprios donos. Conhecia o rangido de cada tábua do assoalho, a forma como a luz do sol da tarde incidia sobre a tapeçaria da sala de estar e, principalmente, conhecia os humores de seus patrões. Ela se tornara uma especialista em se fazer pequena, em se misturar com as sombras para evitar atritos. Mas há dias em que a sombra é arrancada de nós e somos forçados a ficar sob a luz. Esse dia chegou em uma tarde chuvosa. Laura, com seus 18 anos recém-completados e o ar arrogante de quem acabara de entrar na faculdade, estudava na enorme mesa de jantar com uma amiga. A casa estava silenciosa, exceto pelas vozes frustradas das duas jovens e o som do pano úmido que Isabel passava no chão de mármore a alguns metros de distância. "Eu não entendo isso", reclamou Laura, jogando a caneta na mesa. "Essa questão é impossível. Que diferença faz saber a velocidade de escape de um corpo celeste?" "Nós nunca vamos usar isso na vida", a amiga suspirou. "Mas vale metade da nota do trabalho, Laura. A gente precisa resolver." Isabel, de joelhos, parou o que estava fazendo. Seu coração deu um pequeno salto. O tema era astrofísica, um de seus assuntos favoritos.
O último livro que sua mãe havia trazido do sebo era sobre isso. A pergunta que elas não conseguiam resolver ecoou em sua mente, e a resposta surgiu clara e precisa, com a fórmula e a explicação completa. Por um instante, ela travou uma batalha interna. O instinto, treinado por anos de submissão, gritava para que ela ficasse quieta. Mas outra voz, uma voz alimentada por noites de estudo à luz de velas, uma voz que ansiava por um pingo de reconhecimento, falou mais alto. A velocidade de escape não depende da massa do objeto que está sendo lançado, mas sim da massa e do raio do corpo celeste do qual ele está partindo, disse Isabel, a voz saindo mais baixa do que pretendia, quase um sussurro. Vocês precisam usar a fórmula da conservação de energia. O silêncio que se seguiu foi absoluto e pesado. Laura e a amiga se viraram lentamente e a encararam como se ela fosse uma aparição. Isabel estava ajoelhada no chão, segurando um pano de limpeza, o balde d'água ao seu lado. A amiga de Laura tinha uma expressão de pura confusão. Mas o rosto de Laura, o rosto dela passou da surpresa para a incredulidade. E então se transformou em uma máscara de fúria pura. Foi a primeira vez que Isabel sentiu o poder total da ira de Laura, sem sutilezas, sem provocações veladas. Era um veneno despejado diretamente em sua direção. Quem você pensa que é? Sibilou Laura, levantando-se da cadeira. O que foi que você disse? Isabel encolheu-se. Eu só ouvi a pergunta e... Você ouviu? A sua função aqui não é ouvir, é limpar. A voz de Laura subiu de tom ecoando pela sala. Uma analfabeta, filha da empregada, querendo dar palpite nos meus estudos? A única fórmula que você precisa saber é a da água sanitária. Agora cale a boca e volte a esfregar esse chão antes que eu mande minha mãe colocar você e sua mãe doente no olho da rua. Cada palavra foi uma bofetada. Analfabeta. A palavra atingiu Isabel com a força de um soco. Todo o seu mundo secreto de conhecimento, todo o sacrifício de sua mãe, toda a sua identidade construída nas páginas dos livros, tudo foi reduzido a nada por aquela única palavra. A amiga de Laura olhava para o chão, visivelmente constrangida. Isabel não chorou. Ela sentiu o calor da vergonha subir pelo seu rosto, mas por baixo, algo frio e duro começou a se formar em seu coração. Ela apenas baixou a cabeça, murmurou um "desculpe, senhorita", e voltou a esfregar o chão com os olhos ardendo. A vida na casa, que já era tensa, tornou-se quase insuportável. Laura a ignorava com um desprezo palpável, e Isabel se esforçava ainda mais para se tornar invisível. Poucas semanas depois, a primeira grande tragédia abalou os alicerces daquele palácio. Foi em uma noite de tempestade. Isabel estava no casebre, ajudando a mãe com o jantar, quando um som atravessou o barulho da chuva. Um baque surdo e pesado, seguido por um grito agudo e aterrorizado. Era a voz de Marta. As duas correram para a casa principal. A cena que encontraram ficaria gravada para sempre na memória de Isabel. Ao pé da grande escadaria de madeira, Otávio estava caído de forma estranha, a cabeça em um ângulo antinatural. No topo da escada, Marta estava paralisada, a mão na boca, os olhos arregalados de horror. Laura e Daniel apareceram correndo de seus quartos. O que se seguiu foi um borrão de caos, sirenes e vozes apressadas. Otávio estava morto. A explicação oficial foi simples e trágica. Ele escorregou nos degraus molhados ao descer com pressa e caiu, quebrando o pescoço. Um acidente terrível. A casa mergulhou em um luto pesado e sombrio. Marta se fechou em seu quarto, saindo apenas para receber as condolências, o rosto uma máscara de dor controlada. Laura, por sua vez, transformou sua dor em irritação. Tornou-se ainda mais ríspida e impaciente, como se o mundo inteiro fosse culpado por sua perda. Mas foi em Daniel que a mudança foi mais profunda. Ele, que já era quieto, tornou-se uma sombra. Passava os dias trancado no quarto e, quando saía, seus olhos pareciam vazios, fixos, em um ponto distante. A introspecção dele se transformou em um isolamento quase completo. A morte de Otávio, o deus do trovão, não trouxe silêncio à casa. Pelo contrário, ela deixou um eco estranho,
uma tensão que se agarrava às paredes como umidade. Isabel sentia isso enquanto limpava os cômodos silenciosos. A dinâmica daquela família havia se quebrado, e ela tinha a terrível sensação de que, dos destroços, algo ainda pior estava prestes a nascer. O tempo que se seguiu à morte de Otávio não trouxe cura, apenas uma nova e amarga rotina. A casa grande, antes um lugar de tensões veladas, agora era um mausoléu de luto mal resolvido. Passaram-se 2 anos. Isabel completou 20, e cada dia era uma repetição do anterior, uma longa jornada de trabalho pesado e solidão. Sua única consolação era cuidar de Helena, cujo cansaço havia se transformado em uma fragilidade constante. A tosse piorara, e alguns dias ela mal tinha forças para se sentar. Isabel assumira todas as tarefas, trabalhando do nascer ao pôr do sol na casa grande, e à noite se tornando a enfermeira e companheira de sua mãe no casebre. O mundo de Isabel, que já era pequeno, encolheu até se resumir àquele ciclo de trabalho e cuidado. Os livros continuavam a ser sua fuga, mas até a leitura se tornara difícil, com os olhos pesados de sono e o coração pesado de preocupação. Ela via a vida se esvaindo de sua mãe aos poucos, como areia escorrendo por entre os dedos, e sentia uma impotência que a sufocava. E então, em uma manhã de primavera, o mundo de Isabel desabou por completo. Ela acordou com os primeiros raios de sol, como sempre. "Mãe?", chamou baixo, esperando a resposta sonolenta de sempre. O silêncio foi a única resposta. Isabel se virou e viu Helena deitada na mesma posição da noite anterior, o rosto sereno, quase sorrindo. Parecia que estava em um sono profundo e tranquilo. "Mãe, está na hora", disse Isabel tocando seu ombro. O ombro estava frio, um frio que não era do amanhecer, um frio que vinha de dentro, da ausência de vida. O entendimento não veio de uma vez, mas em ondas de pânico e negação. Isabel sacudiu o ombro da mãe, primeiro com delicadeza, depois com desespero. "Mãe, mamãe, acorda! Por favor, acorda!" Mas Helena não acordou. Vítima de um ataque cardíaco fulminante durante a noite, ela partiu em silêncio, deixando para trás uma filha em um mundo que nunca as quis. A dor que atingiu Isabel foi uma força física, uma onda que a jogou de joelhos ao lado da cama. Ela gritou um som gutural animal que se perdeu na imensidão da propriedade. A única pessoa que a amava, sua única aliada, sua protetora, seu mundo inteiro, havia partido. O casebre, que por 20 anos fora seu refúgio e sua prisão, de repente se tornou apenas um túmulo vazio. O enterro foi simples, quase deserto. Alguns vizinhos antigos de Helena, de uma vida antes da casa grande, vieram prestar suas últimas homenagens. Isabel ficou ao lado do caixão simples, as lágrimas escorrendo sem controle, sentindo um abandono tão absoluto que era difícil respirar. Foi nesse momento, em seu ponto de maior vulnerabilidade, que ela sentiu uma presença ao seu lado. Era Marta, impecavelmente vestida de preto, o rosto uma máscara impenetrável de frieza. Ela não ofereceu uma palavra de conforto, não fez um gesto de simpatia. Esperou que Isabel levantasse o rosto inchado de choro e então, com a precisão de um cirurgião cortando a pele, ela falou. "Sua mãe foi uma boa empregada", disse Marta, a voz sem qualquer inflexão. "Ela dedicou a vida a esta casa, a esta família. Agora ela se foi." Marta fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. A dívida dela com a gente, no entanto, permanece. "Sua mãe foi nossa empregada, então você também será." Isabel ficou paralisada, o choro preso na garganta. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Marta continuou, como se estivesse ditando os termos de um contrato de negócios. "Considere a nossa imensa generosidade em permitir que você continue morando no casebre. É o mínimo que podemos fazer em memória de Helena. Em troca, você continua o trabalho dela. A partir de hoje você é a empregada desta casa. O seu pagamento será o teto sobre sua cabeça e a comida em seu prato. Nada mais. Acho que é um acordo justo." Justo. A palavra ecoou na mente de Isabel como uma piada cruel.
Sua mãe mal havia sido enterrada e ela estava sendo sentenciada à servidão perpétua. O luto deu lugar a um horror gelado. Ela olhou para o rosto de Marta e, pela primeira vez, não viu apenas frieza. Viu uma maldade pura, calculada. Não houve tempo para luto. No dia seguinte, a rotina de Isabel começou antes do sol nascer. Mas agora, não havia uma mãe para quem voltar no fim do dia. Não havia ninguém para conversar, para compartilhar o silêncio. Havia apenas o trabalho. As exigências de Marta e Laura se intensificaram. A casa parecia maior, a sujeira mais teimosa, as horas mais longas. Ela trabalhava até a exaustão, completa, até seus músculos doerem e sua mente ficar entorpecida. Voltava para o casebre vazio todas as noites, onde o cheiro de sua mãe ainda pairava no ar, uma tortura constante. Ela se deitava na cama fria e chorava em silêncio, um choro de órfã, um choro de prisioneira. A esperança que os livros um dia lhe deram parecia uma fantasia infantil. A realidade era o balde, o pano de chão, as ordens de Laura, o olhar gélido de Marta. Seu futuro, que ela um dia sonhou escrever, já havia sido ditado por outros em um túmulo recém-fechado. 6 meses se passaram. 6 meses de um luto silencioso e de uma servidão que parecia não ter fim. Isabel se movia pela casa grande como um autômato. Acordava, trabalhava, comia o que lhe davam e desabava no casebre vazio, apenas para repetir tudo no dia seguinte. A dor da perda de sua mãe não diminuíra. Apenas se transformara em uma presença constante, uma pedra pesada em seu peito que a lembrava a cada respiração de sua solidão. A raiva e a esperança que um dia sentiu pareciam ter sido enterradas junto com Helena. Agora, restava apenas a resignação. Em uma tarde de domingo, seu único período livre, a solidão no casebre se tornou insuportável. Olhando para as poucas coisas de sua mãe que restavam, Isabel sentiu uma necessidade avassaladora de se conectar com ela, de organizar o pouco que restou de sua passagem pela terra. Começou a limpar cada canto, a dobrar as roupas gastas, a tocar nos objetos que as mãos de sua mãe tocaram. Foi então que, no fundo de uma pequena caixa de madeira onde Helena guardava linhas e agulhas, ela encontrou algo que não via há anos. Um caderno antigo, de capa mole e amarelada. Isabel o pegou, sentindo a textura frágil do papel. Abriu-o com cuidado. As primeiras páginas eram exatamente o que ela esperava. A caligrafia caprichada de sua mãe listando receitas de bolo, dicas de como tirar manchas difíceis e anotações sobre os dias de pagamento. Um sorriso triste tocou os lábios de Isabel. Era a sua mãe ali, a mulher prática, a trabalhadora incansável. Continuou a folhear, passando por listas, de compras e lembretes. Então ela parou. No meio do caderno havia uma página diferente. A caligrafia não era a mesma, metódica e clara. Era mais fluida, apressada, como se as palavras tivessem sido derramadas no papel em um jorro de emoção. Era um poema. Isabel franziu a testa. Sua mãe nunca foi de poesias. Começou a ler. As palavras falavam de um amor proibido, um amor que vivia nas sombras e nos momentos roubados. Falavam de um homem que era como um sol, poderoso e inalcançável, cuja simples presença iluminava e assustava. Era um lamento sobre a distância imposta, sobre a crueldade de amar alguém que pertencia a outro mundo, a outra mulher. Era uma declaração de amor e dor tão profunda e apaixonada que Isabel sentiu um calafrio. Quem era aquele homem que despertara sentimentos tão intensos no coração de sua mãe? Uma mulher que ela só conheceu como cansada e resignada? Ela chegou ao final do poema, e ali, no canto inferior da página, estava a resposta. Apenas um nome, escrito com uma intimidade que rasgou o peito de Isabel. Otávio. O caderno escorregou de seus dedos e caiu no chão. O ar pareceu fugir de seus pulmões. Otávio, o patrão, o marido de Marta, o deus do trovão de sua infância. Não podia ser, mas no momento em que leu aquele nome, peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia que existia começaram a se encaixar em sua mente com uma velocidade vertiginosa. Memórias esquecidas vieram à tona, agora
banhadas por uma luz completamente nova e perturbadora. Lembrou-se de uma tarde, quando era criança, e viu sua mãe e Otávio conversando perto da sebe dos fundos. Na época, ela pensou que ele estava dando uma ordem, mas agora lembrava-se da postura deles, da forma como estavam próximos, das vozes baixas, quase sussurradas. Não era uma conversa entre patrão e empregada. Lembrou-se da vez em que Otávio discutiu com Marta no jardim. As vozes eram altas. Marta queria demitir Helena por alguma pequena falha. "Ela não serve mais, está lenta, distraída", gritara Marta. E Otávio, com uma firmeza incomum, respondera: "Helena fica. Este assunto está encerrado." Na época, Isabel sentiu um alívio infantil. Agora, a cena ganhava um significado sinistro. Por que ele a defenderia com tanto afinco? A maior de todas as lembranças era a sua própria existência. Sua mãe nunca, jamais, falara sobre seu pai. Sempre que Isabel perguntava, Helena desviava do assunto com uma tristeza que a menina aprendeu a não cutucar. "Ele foi um homem que não podia ficar, meu amor." Era tudo o que dizia. Um homem que não podia ficar. Um homem casado. Um homem rico e poderoso. Isabel se abaixou e pegou o caderno. Seus olhos se fixaram no nome de Otávio. O poema. As conversas secretas. A defesa intransigente. A recusa em demiti-la, mesmo com a insistência de Marta. A insistência dele em manter mãe e filha vivendo na propriedade, tão perto dele. Uma dúvida avassaladora, tão terrível e tão poderosa que fez seu corpo inteiro tremer, tomou conta de sua mente. Uma pergunta que redefinia tudo o que ela era, tudo o que havia sofrido. Será que Otávio era o seu pai? Se fosse verdade, então Laura e Daniel eram seus irmãos. E sua vida inteira de miséria, humilhação e servidão não fora apenas uma injustiça social, fora uma crueldade deliberada, infligida a ela pela própria família. Sentada no chão frio do casebre, Isabel sentiu o luto se transformar. A tristeza deu lugar a um turbilhão de raiva, confusão e, pela primeira vez em 6 meses, uma chama perigosa de determinação. Ela precisava saber a verdade, e se fosse o que ela suspeitava, não ficaria mais em silêncio. O sono não veio para Isabel naquela noite. Ela permaneceu sentada na escuridão do casebre, com o caderno de sua mãe no colo, e a pergunta martelando em sua cabeça, tão alta que abafava todos os outros sons. A verdade parecia ao mesmo tempo impossível e inegável. Cada memória reexaminada, cada olhar trocado no passado, tudo apontava para a mesma conclusão chocante. Mas a suspeita não era o suficiente. Ela precisava de certeza, e para isso, precisava de ajuda. Confrontar Marta ou Laura estava fora de questão. Elas a esmagariam, a chamariam de louca, de mentirosa e a jogariam na rua sem pensar 2 vezes. A verdade morreria com elas. Restava apenas uma opção arriscada, um tiro no escuro, mas a única que seu coração dizia para seguir. Daniel, o irmão silencioso, o único naquela casa que nunca a havia tratado com desprezo, o único cujo olhar não continha maldade. Com o coração batendo descontroladamente contra as costelas, Isabel tomou sua decisão. Esperou até que a casa grande estivesse mergulhada no silêncio profundo da madrugada. Descalça para não fazer barulho, ela saiu do casebre e atravessou o jardim escuro. Entrou na casa pela porta dos fundos, que ela mesma trancava todas as noites, e subiu a escada que tirara a vida de Otávio. Cada degrau um arrepio em sua espinha. Parou em frente à porta do quarto de Daniel. Por um momento hesitou. E se ele a humilhasse também? E se a entregasse para Marta? Mas a necessidade de saber a verdade era maior que o medo. Ela bateu 3 toques leves. A porta se abriu e Daniel apareceu, os olhos sonolentos e confusos. Ao ver Isabel ali, parada no corredor como uma assombração, sua expressão mudou para uma de surpresa e alarme. "Isabel, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou a voz baixa. "Eu preciso te mostrar uma coisa", sussurrou ela, a voz trêmula. "É sobre a minha mãe e sobre o seu pai." Intrigado, Daniel a deixou entrar.
Em seu quarto, à luz fraca de um abajur, Isabel abriu o caderno na página do poema e o entregou a ele. Daniel pegou o caderno, as sobrancelhas franzidas em confusão. E então ele começou a ler. Isabel observou cada microexpressão em seu rosto. Viu a confusão se transformar em choque. Viu a cor sumir de suas bochechas e seus olhos se arregalarem enquanto liam e reliam as palavras apaixonadas e o nome no final da página. Quando terminou, ele ficou completamente imóvel, olhando para o papel como se tivesse visto um fantasma. A palavra do esboço era perfeita. Ele estava estático. As brigas, sussurrou Daniel, mais para si mesmo do que para ela. Meu Deus, as brigas constantes dos meus pais. Eu nunca entendia o motivo. Minha mãe vivia ameaçando demitir Helena e meu pai nunca deixava. Ele sempre a defendia, dizia que ela era da família. Ele levantou o rosto e olhou para Isabel, mas desta vez o olhar era diferente. Ele a estava vendo de verdade pela primeira vez. Ele olhava para você às vezes, quando achava que ninguém estava vendo. Havia preocupação no olhar dele. Ele se aproximou e, como se estivesse vendo um reflexo distorcido em um espelho, começou a procurar semelhanças no rosto dela. Os olhos, o formato do queixo, traços de Otávio que ele conhecia de seu próprio rosto. Isso explicaria tanta coisa, continuou ele, a voz ainda atordoada. A raiva da minha mãe, o jeito como Laura sempre te tratou, como se você fosse uma ameaça. O silêncio se instalou entre eles, carregado com o peso de 20 anos de segredos. A barreira entre o filho do patrão e a filha da empregada havia se desfeito. Ali, naquele quarto, estavam apenas dois jovens tentando entender a mentira em que haviam vivido. Nós precisamos ter certeza, disse Daniel finalmente, a mente prática assumindo o controle. Precisamos de um teste de DNA. Eu sei como fazer isso de forma discreta. Meu pai tinha uma escova de cabelo que minha mãe guardou. Podemos usar isso. A aliança foi selada naquele momento com um aceno de cabeça de Isabel. Nos dias que se seguiram, eles se moveram com um propósito secreto. Daniel conseguiu uma amostra do cabelo de Otávio e coletou a saliva de Isabel. Enviou tudo para um laboratório em outra cidade, usando um nome falso. A espera foi torturante. Para Isabel, cada dia era uma eternidade. Quando o envelope com o resultado chegou, Daniel a chamou para o seu quarto novamente. Ele abriu o envelope com as mãos trêmulas, desdobrou o papel, leu o conteúdo e depois o entregou a Isabel, sem dizer uma palavra. Isabel leu a única palavra que importava no meio de todos os termos técnicos: positivo. A probabilidade de paternidade era de 99,9%. As lágrimas que vieram não eram de tristeza, mas de uma mistura avassaladora de validação, raiva e um estranho alívio. Era verdade. Ela não era louca. Sua vida inteira fora uma mentira cruel. Daniel colocou a mão em seu ombro. Eu sinto muito, Isabel, disse ele, e ela soube que ele era sincero. Eu nunca me senti próximo da minha mãe ou da minha irmã. Sempre senti uma maldade nelas, uma frieza que me assustava. Elas sabiam, ou pelo menos minha mãe sabia, e elas fizeram você pagar por algo que não era sua culpa. Ele olhou nos olhos dela, e agora ela via claramente o que havia neles, um profundo sentimento de justiça. Isso não vai ficar assim. Elas não vão se safar com o que fizeram com você e com a sua mãe. Eu vou te ajudar. No dia seguinte, Daniel fez uma ligação. Eu preciso dos serviços de um advogado, o melhor que você conhecer. Pela primeira vez em sua vida, Isabel não estava sozinha. Ela tinha um irmão, e juntos eles estavam prestes a trazer a verdade. A luz, não importando o quão devastadora ela fosse. A guerra silenciosa estava prestes a se tornar declarada. O dia da revelação chegou com uma tensão que podia ser cortada com uma faca. Isabel não dormira, mas não se sentia cansada. Estava movida por uma adrenalina gelada, uma mistura de medo e uma inabalável sensação de justiça. Ao seu lado, Daniel estava igualmente tenso, mas seu olhar era firme. Ele não era mais um menino quieto. Era um homem tomando uma posição.
O advogado, um homem sério e de fala precisa, encontrou-se com eles no portão. Juntos, os três entraram na casa grande. Não como empregados ou filhos, mas como uma força de mudança. Marta e Laura os esperavam na sala de estar, o mesmo cômodo onde Isabel fora humilhada anos antes. Laura olhava para Daniel com desprezo e para Isabel como se ela fosse um inseto. Marta estava sentada em sua poltrona, uma rainha de gelo em seu trono pronta para a batalha. "O que significa esta palhaçada, Daniel?", disse Marta, a voz cortante. "Trazendo essa gente para dentro da minha casa." O advogado se adiantou, colocando sua pasta sobre a mesa de centro. "Bom dia, senhora. Meu nome é Dr. Almeida e eu represento a senhorita Isabel. Estamos aqui para discutir um assunto de família." Ele não esperou por uma resposta. Tirou da pasta um documento e o colocou sobre a mesa. "Este é o resultado de um exame de DNA, confirmando com 99,9% de certeza que o falecido Sr. Otávio é o pai biológico de minha cliente, Isabel." Laura soltou uma risada de escárnio. "Isso é ridículo. É um golpe. Essa aí está tentando extorquir dinheiro da nossa família." Marta, no entanto, não riu. Seu rosto, que já era pálido, perdeu toda a cor. Ela não parecia surpresa, mas sim furiosa por seu segredo ter sido exposto. O advogado continuou impassível. "Como filha legítima, Isabel tem direito a uma parte da herança de seu pai. Entraremos na justiça para garantir a partilha de todos os bens, mas isso não é tudo." Ele fez uma pausa e seu olhar se fixou em Marta. "Nós também vamos registrar uma denúncia criminal contra a senhora por manter Isabel, uma herdeira desta casa, em condições de trabalho análogo à escravidão desde a morte de sua mãe, privando-a de salário, direitos e de sua liberdade." A menção da denúncia criminal foi o que quebrou a compostura de Marta. A ameaça à sua fortuna era uma coisa. A ameaça à sua liberdade e à sua reputação na alta sociedade era outra. Ela se levantou, o corpo tremendo de ódio. "Fora!" ela gritou, a voz ecoando pela sala. "Fora da minha casa, vocês dois! Traidor!" Ela cuspiu na direção de Daniel. "E você?" Ela se virou para Isabel, os olhos injetados de um ódio que vinha de décadas. "Você vai se arrepender do dia em que nasceu." Isabel e Daniel foram expulsos sob uma enxurrada de insultos. Mas ao fecharem a porta atrás de si, Isabel não sentiu medo. Sentiu o primeiro sopro de liberdade de sua vida. A justiça, para a surpresa de muitos, foi rápida, com a prova de DNA irrefutável. E o testemunho de Daniel, o caso era sólido. O escândalo abalou o círculo social de Marta. Isabel recebeu sua parte da herança, uma fortuna que ela mal conseguia compreender, e uma indenização vultosa pelos anos de trabalho forçado. Com o dinheiro, ela e Daniel alugaram um apartamento simples, um lugar que podiam chamar de lar. Um tempo depois, quando a poeira havia baixado, Isabel recebeu uma mensagem. Era de Marta. Ela queria vê-la, sozinha, na casa grande. Daniel a aconselhou a não ir, mas Isabel precisava de um ponto final. Ao entrar na antiga casa, encontrou-a estranhamente silenciosa e escura. Marta a esperava na sala, parecendo 10 anos mais velha. Havia uma garrafa de uísque e um copo ao seu lado. "Eu sempre soube", disse Marta, sem rodeios, a voz arrastada pela bebida e pelo ressentimento. "Desde o dia em que sua mãe me contou que estava grávida, eu soube." Otávio confessou. "Eu odiei você desde o primeiro momento. Ter que olhar para o seu rosto todos os dias. O rosto dela, os olhos dele. Você era um lembrete vivo e constante da traição dele. Mantê-la aqui como empregada era a minha pequena vingança. Era a única forma de ter poder sobre o erro dele." Isabel ouvia, o coração gelado. A confissão era monstruosa, mas de certa forma já esperada. Marta encheu o copo novamente. Seus olhos tinham um brilho febril. Ela se levantou e caminhou até o pé da escadaria. Mas a sua mãe, ela não se contentava. Mesmo depois de anos, ela ainda o queria. E ele, o idiota, ele ainda a amava. Ela se virou para Isabel, o rosto contorcido em uma careta de dor e ódio. E então veio a confissão final, a peça que faltava no quebra-cabeça de sua vida trágica.
Naquela noite, continuou Marta, a voz um sussurro rouco, nós brigamos. Ele me disse que não aguentava mais essa vida de mentiras. Disse que ia me deixar, ia ficar com Helena, ia assumir você como filha e dar a vocês duas o mundo. Ele ia me humilhar, me trocar pela empregada. Lágrimas de raiva escorriam pelo rosto de Marta. Ele me deu as costas, aqui mesmo, para subir e fazer as malas. E eu não podia permitir. Se eu não podia tê-lo, Helena também não teria. Ela olhou para o topo da escada e depois para Isabel, os olhos vazios de qualquer remorso. A queda dele não foi um acidente. Eu o empurrei. A palavra final de Marta, empurrei, pairou no ar da sala, densa e venenosa. Naquele instante, Isabel sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação de pavor puro e gelado. Ela percebeu com uma clareza aterrorizante que estava de costas para a mesma escadaria, o mesmo local onde o corpo de seu pai fora encontrado. Por um segundo, o medo irracional de que a história pudesse se repetir a paralisou. Ela olhou para Marta, uma mulher quebrada e consumida pelo próprio veneno, e viu que não havia mais luta nela, apenas um vazio abissal. Agora vá embora, disse Marta, a voz exausta virando-lhe as costas. E nunca mais me procure. Sem dizer uma palavra, Isabel se virou e caminhou em direção à saída, as pernas trêmulas. Cada passo para longe de Marta e daquela escada parecia uma vitória. Ao chegar ao grande hall de entrada, ela parou. Escondidos na sombra de um arco que levava à sala de jantar, estavam Daniel e Laura. Laura, a menina que a atormentou por toda a vida, com sua crueldade e arrogância, estava encolhida no chão, soluçando incontrolavelmente, o rosto coberto de lágrimas e pavor. Daniel estava ao seu lado, de pé, mas com o rosto pálido e devastado, as lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Eles tinham ouvido tudo, a terrível confissão da própria mãe. O olhar de Daniel encontrou o de Isabel, e nele ela viu uma dor tão profunda, uma desilusão tão completa, que seu próprio choque foi momentaneamente esquecido. O pai que ele amava fora assassinado. A mãe que ele respeitava era uma criminosa. A vida inteira deles fora construída sobre uma mentira e um crime terrível. Ignorando Laura, Daniel caminhou até Isabel e, com uma gentileza que contrastava com a brutalidade da revelação, pegou em sua mão. Vamos embora daqui, ele sussurrou. E juntos, eles saíram daquela casa, pela última vez, deixando para trás os fantasmas, os segredos e as duas mulheres presas em sua própria tragédia. Ninguém falou em chamar a polícia. O segredo era uma bomba atômica que destruiria o que restava de todos eles. A confissão, feita sem testemunhas legais, era apenas uma arma de destruição mútua. A justiça que Isabel recebera nos tribunais teria que ser suficiente. A verdadeira punição de Marta seria viver, dia após dia, na casa vazia com a memória de seu crime e com uma filha que agora conhecia sua alma monstruosa. Nos meses que se seguiram, Isabel se concentrou em si mesma. A dor e o trauma eram como um oceano, mas ela estava determinada a não se afogar. O dinheiro que recebera não era uma recompensa, era uma ferramenta para construir a vida que lhe fora roubada. Sua primeira decisão foi voltar a estudar. Com uma alegria que não sentia há anos, ela se matriculou em um curso para concluir o ensino médio. Sentar-se em uma sala de aula, ter seus próprios livros, fazer anotações em um caderno que não precisava ser escondido, cada pequeno ato era uma vitória, uma forma de curar as feridas do passado. O sonho da faculdade, antes uma fantasia distante, agora era um plano concreto. Ela manteve contato apenas com Daniel. O vínculo entre eles, forjado no segredo e na dor compartilhada, tornou-se sua única âncora familiar. Eles se apoiavam mutuamente, tentando navegar pelas águas turbulentas de seu passado. Ele começou a terapia para lidar com a verdade sobre seus pais. Ela encontrava sua terapia nos livros e na promessa de um futuro diferente. Isabel estava determinada. Os pecados de Otávio e a crueldade de Marta não seriam sua sentença. O amor proibido de seus pais e o ódio que se seguiu
Haviam escrito os primeiros capítulos de sua vida em uma caligrafia de dor e servidão. Mas o livro agora estava em suas mãos. A partir daquele momento, com a cabeça erguida e o coração remendado, mas forte, quem escreveria sua própria história seria ela.